Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Nisto Cremos Channel. Antes de começarmos, gostaria de convidar você a fechar os olhos por um instante para uma breve oração. Senhor, nosso Deus, pedimos a Tua presença e a iluminação do Teu Santo Espírito enquanto estudamos a Tua palavra e a história do Teu povo. Abre nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando a série O Grande Conflito entre Cristo e Satanás, essa saga milenar que, a gente sabe, está se aproximando do fim. Hoje, estamos no capítulo 18, e a história é incrível. Imagine um fazendeiro simples, lá do século XIX, que, usando apenas a Bíblia e um método de estudo muito rigoroso, chegou a convencer milhares de pessoas de que ele podia calcular a data do fim do mundo. Essa é a história de William Miller. Vamos mergulhar no que nos conta o livro Grande Conflito para entender como essa busca pessoal dele por respostas deu início a um movimento que abalou a América. Para a gente entender de verdade esse movimento, a gente precisa primeiro mergulhar na mente de William Miller. Antes de ele encontrar qualquer esperança, ele estava completamente perdido numa crise espiritual profunda. Essa citação dele aqui, ela revela a angústia de um homem que estava lutando contra a escuridão do deísmo, se sentindo sem esperança, sem resposta nenhuma para as grandes questões da vida, da morte, um vazio total. O aniquilamento era um pensamento gélido e desalentador. Lamentava, mas sem esperança. É importante saber que, antes de se tornar um pregador, Miller era um cético. Ele era um homem íntegro, sabe? Respeitado na sua comunidade, com uma mente muito curiosa, muito ativa. Mas, por 12 anos, por influência de amigos, ele acabou adotando o deísmo, que é uma crença que coloca a razão acima da revelação divina. Só que esse ceticismo todo não trouxe paz para ele. Muito pelo contrário, o conflito interno sobre as contradições que ele achava que via na Bíblia o levou a uma busca desesperada por respostas verdadeiras. E essa crise interna chegou no seu limite quando ele tinha 34 anos. A frieza de pensar em um futuro sem propósito, a ideia do aniquilamento, se tornou insuportável. E esse foi o ponto da virada. Ele decidiu deixar de lado tudo o que ele achava que sabia e encarar as escrituras de frente, buscando por si mesmo as respostas que ele não encontrava em lugar nenhum. E o que ele fez foi, para ele mesmo, revolucionário. Em vez de simplesmente aceitar as interpretações populares da época ou focar só nas supostas contradições, Miller decidiu fazer algo diferente, deixar a própria Bíblia se interpretar. Ele desenvolveu um método de estudo rigoroso, sistemático, tratando a Bíblia como um texto que precisava ser decifrado com cuidado. Agora, o que é realmente interessante neste slide são essas regras. Essa abordagem disciplinada foi a chave de tudo. Ele tratou a Bíblia como um código a ser desvendado, acreditando que, com referências cruzadas suficientes, com paciência, todas as aparentes contradições iam se harmonizar. Ele não pulava as partes difíceis, ele ficava nelas, estudava, até que fizessem sentido à luz de todo o resto do texto sagrado. E o resultado dessa jornada foi transformador. Através desse estudo metódico, o ceticismo do Miller se derreteu e virou uma fé sólida. O livro, que antes ele achava obscuro e cheio de contradições, se tornou a sua fonte de luz, de conforto. Ele não encontrou só respostas, ele encontrou um Salvador, a pessoa de Jesus Cristo. Com essa nova convicção, o foco dele naturalmente se voltou para os livros proféticos, especialmente Daniel e Apocalipse. E foi ali, no meio de símbolos e visões, que ele acreditou ter encontrado não apenas previsões vagas, mas uma linha do tempo precisa para um evento futuro que seria monumental. Esse único versículo do livro de Daniel se tornou a peça central de todo o seu cálculo profético. Vamos ler juntos. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Miller entendeu que se ele pudesse decifrar o que era o santuário, o que era essa purificação e, principalmente, quando esse período começava e terminava, ele teria a chave para um dos eventos mais importantes da história da salvação. Para entender esses 2.300 dias, Miller aplicou uma chave de interpretação que era comum na época e, mais importante, baseada na própria Bíblia.
o princípio de dia-ano. Encontrado em textos como Números 14 e Ezequiel 4, esse princípio transforma os 2.300 dias simbólicos em 2.300 anos literais. A profecia, portanto, não era sobre alguns anos, mas sobre um vasto período da história. Mas, claro, um período de 2.300 anos precisa de um ponto de partida. De onde começar a contar? Miller acreditava que a resposta estava em outra profecia, logo no capítulo seguinte de Daniel. Essa profecia sobre as 70 semanas compartilhava o mesmo ponto de partida, a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém. Isso deu a ele a âncora histórica de que precisava. Lá no capítulo 9 de Daniel, o anjo Gabriel explica a profecia das 70 semanas e diz que elas foram determinadas. Essa palavra no hebraico original significa cortadas ou separadas. Cortadas de quê? Miller concluiu que só podiam ter sido separadas do único período maior que tinha sido mencionado antes, os 2.300 dias. Isso significava que as duas profecias começavam juntas. E este slide mostra exatamente como ele montou esse quebra-cabeça. Começando com o decreto para reconstruir Jerusalém em 457 a.C., Miller traçou a linha do tempo. Ele viu que os primeiros 490 anos da profecia apontavam com uma precisão impressionante para eventos na vida de Cristo. Seguindo essa mesma lógica até o fim, os 2.300 anos completos o levaram a uma conclusão surpreendente. O evento da purificação do santuário aconteceria por volta do ano de 1844. Depois de chegar a essa conclusão incrível em 1818, Miller estava convencido da verdade dela. A matemática parecia clara, as escrituras consistentes. Mas, em vez de sair proclamando isso para todo mundo, ele hesitou. Ele sentiu um peso esmagador de responsabilidade. Ele não correu para o púlpito. Pelo contrário, ele passou 5 anos inteiros revendo seus cálculos, tentando provar que ele mesmo estava errado. Ele considerou cada objeção que podia imaginar. Somente quando teve certeza absoluta é que ele pensou em compartilhar sua descoberta. Ele sentiu uma imensa responsabilidade pessoal. Palavras dos profetas antigos, como Ezequiel, ecoavam na mente dele. Ele acreditava que era seu dever entregar este aviso ao mundo. Não era mais uma questão de escolha, mas de um chamado que ele sentia ser maior do que ele. Finalmente, superando essa relutância, ele começou a pregar. E o impacto foi imediato e poderoso. A sua mensagem, apresentada de forma lógica, cheia de referências bíblicas, ressoou profundamente, gerando reavivamentos e atraindo um interesse enorme por onde quer que ele fosse. O movimento ganhou um impulso incrível quando eventos que estavam acontecendo na época pareciam ser cumprimentos literais de sinais bíblicos. Para o público, esses eventos validaram a mensagem de Miller de uma forma espetacular. Um dos eventos mais significativos e que ninguém esqueceu, que impulsionou o movimento, ocorreu exatamente nesta data. Naquela noite, uma espetacular chuva de meteoros, a Leônidas, iluminou o céu da América do Norte. Para milhares de pessoas que viram, isso não era só um fenômeno astronômico. Era o cumprimento literal da profecia de Jesus de que as estrelas cairão do céu, um sinal que, segundo a Bíblia, antecederia um grandioso evento. Então veio este evento, que para muita gente foi a prova final. Josiah Litch, um dos associados de Miller, usando o mesmo método de interpretação, previu com 2 anos de antecedência a data exata em que o Império Otomano perderia sua soberania. Quando a previsão se cumpriu no dia exato, multidões se convenceram de que o método de interpretação profética estava correto. Impulsionado por esses sinais todos, o que começou com o estudo de um único homem na sua fazenda, cresceu de forma exponencial. O movimento se espalhou como fogo, se transformando de um pequeno grupo de crentes em uma força com milhares e milhares de seguidores por todos os Estados Unidos. Mas é claro que esse crescimento rápido não ocorreu sem uma intensa oposição. Incapazes de refutar os argumentos de Miller usando a Bíblia,
A ordem religiosa da época reagiu com força. A mensagem de Miller dividiu as águas de verdade. De um lado, você tinha um reavivamento espiritual gigantesco, com milhares de pessoas se convertendo, voltando a estudar a Bíblia com fervor. Do outro, uma oposição feroz. Zombaria, ridicularização e uma resistência muito forte, inclusive de líderes religiosos da época. Eles foram para o ridículo, para a zombaria, para a perseguição, acusando Miller e seus seguidores de fanatismo e até expulsando eles de suas igrejas. Então, o ponto crucial é este. O poder do movimento estava na sua alegação de ter desvendado um cronograma divino, através de um método que parecia lógico e puramente bíblico. Apesar de toda a oposição, a mensagem de que o tempo estava se esgotando, de que a porta da graça estava se fechando, continuou a se espalhar com uma força irresistível. A urgência era que a Igreja do Senhor voltasse seus olhos para o santuário celestial onde Cristo estava ministrando. E a história de William Miller nos deixa com essa pergunta: como a interpretação de textos antigos pode criar movimentos tão poderosos? Bem, o que aconteceu em 1844 não foi o fim do mundo como eles esperavam, mas foi o começo do entendimento de uma verdade ainda mais profunda. O entendimento que veio depois de 1844 foi que a purificação do santuário não era sobre a terra, mas sobre o santuário no céu, onde Cristo é o nosso sumo sacerdote. Nessa visão, 1844 marca o início de uma obra final de juízo, um tipo de investigação da vida de cada pessoa que um dia disse crer em Deus. Essa é a etapa final do ministério de Cristo antes de ele voltar. E isso traz um senso de urgência enorme, porque indica que o tempo da graça está acabando. O próprio Jesus, quando falou sobre os sinais do fim, citou o profeta Daniel e disse: "Quem lê, entenda." A ideia é clara. Essas profecias não foram feitas para ficarem trancadas a 7 chaves. Elas são uma luz para nos guiar, especialmente a nós que vivemos no tempo do fim. E essa é a luz para os nossos dias. Isso nos mostra que a porta da graça ainda está aberta, mas está se fechando. Cristo está intercedendo por nós, mas o tempo está terminando. E por isso eu faço um apelo profundo a cada um que está ouvindo. O tempo da decisão é agora. Não adie mais. Aceite a Jesus como seu único Salvador. Estude a Bíblia com a mesma seriedade que Miller estudou. O fim está mais perto do que nunca. Quero agradecer por sua companhia neste estudo. Por favor, se inscreva no nosso canal, Nisto Cremos Channel, e deixe o seu comentário, isso nos ajuda bastante. E não perca o nosso próximo encontro, onde vamos estudar o capítulo 19, que se chama Luz para os Nossos Dias, e vamos entender o que aconteceu depois do desapontamento. E fiquem ligados, porque depois dessa série, teremos um estudo aprofundado aqui no canal sobre os livros de Daniel e Apocalipse. Que Deus abençoe a todos. Nisto Cremos Channel, canal de esperança. Um canal comprometido com a verdade bíblica profética e o estudo das Escrituras nos últimos dias da história humana.